Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do segundo livro dos Reis, capítulo 4, dos versículos 42 ao 44. Naqueles dias veio também um homem de Baal Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão poucos para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão, e ainda sobrará. O homem distribuiu, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 144. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus.
Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Reflexão. Na Sagrada Escritura, o pão está entre os principais alimentos, pela sua importância para a vida e pela força do seu símbolo. Desde os tempos antigos, ele representou a proximidade e o cuidado divinos, sendo força física e espiritual para o povo de Deus. Hoje, na primeira leitura e no Evangelho, contemplamos essa riqueza e notamos o quanto Deus proveu o seu dom. Eliseu e Jesus, cada um à sua maneira, oferecem aos que lhe cercam o alimento que restaura as forças. O pão que alimenta, o corpo, sinaliza o pão que traz a vida, presença de Deus e sua oferta generosa e sem medidas. Jesus, Ele mesmo, o pão da vida, oferece-se a si mesmo no grande mistério de nossa redenção. Sua carne, verdadeiramente comida, e seu sangue, verdadeiramente bebida. No antigo deserto, o povo come o maná. No deserto novo, alimenta-se com o próprio pão oferecido pelas mãos do Filho de Deus. Ele, que tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. João capítulo 6, versículo 11. Antigamente, comeram em pé e com pressa, pois partiam da casa da escravidão. Hoje, comem sentados e livres, porque estão na presença do dom de Deus. Mas e quanto a nós? Vimos que o povo do Evangelho de hoje, após comer o pão e identificar Jesus como um líder político, queriam proclamá-lo rei. Podemos perceber que eles não entenderam nada da vinda de Cristo ao mundo, que Deus não veio para nos trazer o pão que alimenta apenas o corpo. Veio para nos trazer o pão que nos alimenta a alma. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. Tenha um santo e abençoado dia.